Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Em Busca do Belo. Nesse vídeo eu gostaria de introduzir um pouco o canal, certo? E, bom, o nome do canal significa que a gente está buscando alguma coisa, ou seja, a gente ainda não tem, mas está querendo atingir um certo ponto, que seria o Belo. Então, ao invés de definir conceitualmente o que seria esse Belo, eu vou fazer uma experiência com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler um poema. Esse vídeo vai ser muito focado em citações. Então eu vou ler um poema para vocês de Manuel Bandeira e depois eu explico melhor o que é que eu quero dizer e qual é o objetivo do canal. O poema chama A Vida Se Nos Afeiçoa. Manuel Bandeira diz assim: Se fosse dor tudo na vida, seria a morte o grande bem. Libertadora apetecida, a alma dir-lhe ansiosa, vem. Quer para a bem-aventurança, leves de um mundo espiritual a minha essência da esperança, pois o seu hálito vital. Quer, no mistério que te esconde, tu sejas tão somente o fim, ouvido imperturbável onde não restará nada de mim. Mas horas há que marcam fundo, feitas em cada um de nós, de eternidades de segundo, cuja saudade extingue a voz. Ao nosso ouvido a embaladora, a alma de todos os mortais, a esperança prometedora segreda coisas irreais. E a vida vai tecendo laços quase impossíveis de romper. Tudo que amamos são pedaços vivos do nosso próprio ser. A vida se nos afeiçoa, prende. Antes fosse toda fel, que ao se mostrar às vezes boa, ela requinta em ser cruel. Bom, na bandeira a vida se nos afeiçoa, certo? Nesse poema ele tá pondo uma imagem trágica eu vou puxar da vida de Manuel Bandeira, apesar de que a gente sabe que existe uma diferença entre o autor e o eu lírico, mas a poesia de Manuel Bandeira é muito ligada, de certo modo, à sua vida. Então, imagine então que a vida dele foi trágica, tinha uma doença, um problema no pulmão, não lembro agora o nome, mas enfim, ele passou a vida com essa doença que o impediu de fazer muitas coisas. Mas mesmo assim ele compôs essa poesia. Esse poema, esse poema na verdade faz parte de um livro chamado A Ciência das Horas, e esse livro foi escrito quando ele tinha mais ou menos 31 anos, certo? E ele faz esse contraste, digamos assim. Você tem a vida comum, que é complicada, a gente tem que trabalhar, a gente sofre, passa por problemas e tudo mais, e você tem alguns momentos que nesse poema adquirem um tom mais ou menos trágico, que marcam fundo dentro de nós e que são o que eu vou chamar aqui de belo, ou seja, essas experiências que ficam profundamente arraigadas dentro de nós e que são o que fazem a gente, digamos assim, sentir que a vida tem sentido, sentir que a vida vale a pena, certo? Essas experiências, eu gostaria que vocês tentassem procurar em vocês quais foram essas experiências mais marcantes que vocês tiveram. Geralmente a gente vai ter, seja em algum culto ou missa, algum momento de uma missa que te emocionou profundamente, ou pode ser também assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo um desenho, jogando um jogo, dependendo do tipo de jogo, escutando uma música. Mas esses momentos impactantes, obviamente, eles existem aos montes. Aquele momento que você sente aquele frio na espinha, que você se treme todinho, dá um arrepio. Mas eu quero que vocês tentem procurar os momentos mais marcantes, os mais profundos. Tentem fazer essa gradação, digamos assim. Tem aquele momento que você estava assistindo um filme e você se sentiu emocionado, e tem aquela emoção mais que você consegue identificar como mais profunda dentro de você. Uma das hipóteses do canal, que eu vou tentar desenvolver ao longo dos filmes, eu não posso provar isso, é uma hipótese, é que esses momentos eles vão ser a base da sua existência, inclusive, da sua busca, seja pessoal, busca intelectual. Eles são parte, digamos assim, da sua alma, da sua essência, pedaços vivos do nosso próprio ser, como diz Manuel Bandeira. Agora eu gostaria de fazer mais uma citação, certo? O vídeo vai ser bem assim, que é do Imbecil Coletivo 2. A edição que eu tenho aqui é a primeira edição de 1997, do autor Olavo de Carvalho. E o livro é composto de vários artigos e eu vou ler um artigo chamado Mensagens Sobreviventes. Ele diz aqui:
A peirocalia quer dizer simplesmente falta de experiência das coisas mais belas. Sob esse termo, entendia-se que o indivíduo que fosse privado, durante as etapas decisivas de sua formação, de certas experiências interiores que despertassem nele a ânsia do belo, do bem e do verdadeiro, jamais poderiam compreender a conversação dos sábios, por mais conhecimentos que adquirisse e por mais que fosse treinado nas letras e na retórica. Nesse artigo ele vai fazer uma mensagem justamente a respeito para pessoas que conseguiram vasculhar dentro de si, perceber essas experiências e sentir a importância que elas tiveram para a sua personalidade, digamos assim. E o artigo é mais como se fosse, além disso, é também uma espécie de aviso querendo dizer assim, a experiência pura, estética, digamos assim, que é formadora da personalidade, ela tem ficado cada vez mais rara. Então, e essa experiência, como ele coloca aqui, é fundamental, é o que a pessoa que não teve essas experiências, digamos assim, seria o que ele chama de o eterno prisioneiro da caverna, de Platão, segundo Platão. Ou seria uma pessoa que não vai conseguir ordenar os dados que ele recebe de uma forma mais harmônica, digamos assim. A experiência estética é o que daria essa habilidade. Diz ele aqui. Na ausência delas, a inteligência fica patinando em falso sobre a multidão dos dados sensíveis, sem captar neles o nexo simbólico que dá, por assim dizer, carne e sangue às abstrações, e impede que se dispersem num formalismo oco, numa combinatória alucinante de silogismos vazios, num verbalismo pedante que traduz apenas a impotência de conhecer. E as experiências estéticas que dariam isso seria justamente, geralmente em contextos religiosos mais tradicionais ou místicos, ou na arte mais requintada, digamos assim. Diz ele em outro trecho. Só um segundo. A simples contemplação da natureza, no acaso providencial ou mesmo nas almas sensíveis, certos estados muito especiais de arrebatamento amoroso, quando associados a um apelo à bondade e à conversão moral, lembre-se de Raskolnikov diante de Sônia em Crime e Castigo, podem colocar a alma numa espécie de êxtase que atenda aos requisitos formulados por Aristóteles e liberte um homem para sempre da caverna e da apeirocalia, que é a palavra central do texto. Deixa eu ver aqui. Tem mais um trecho que eu gostaria de ler para vocês. Certo? Porque fora do reconhecimento dessas experiências estéticas, a gente meio que acaba falando a partir da linguagem e da imaginação que é fornecida pelo meio. Então, a busca por essas experiências profundas e marcantes é o que vai expandir a sua imaginação, digamos, para que você consiga tentar entender você e o outro de uma forma cada vez mais humana, mais concreta, porque cada pessoa é extremamente complexa, é uma vida inteira, um conjunto de decisões, de escolhas, etc., que não tem como você abarcar num discurso simples. Você tem que parar, refletir, medir, repensar para poder conseguir tentar entender o que é aquela pessoa, o que é você, o que é que eu sou, enfim, e o que é que são as coisas. E esse impacto profundo é o que te abriria para perceber, para essa busca mais profunda. Eu vou detalhar um pouco mais depois. Certo? Ele, no final do artigo, ele diz: acossados pelo assédio conjunto da banalidade e da brutalidade, esses podem conservar ainda, isso se referindo aos que conseguiram sobreviver esse meio, esse artigo é de 1997, esses podem conservar ainda uma vaga suspeita de que em seus sonhos e esperanças mais ocultos há uma verdade mais certa do que em tudo quanto o mundo de hoje nos impõe com um rótulo de realidade, garantido pelo aval da comunidade acadêmica e da Food and Drug Administration. Ou seja, as pessoas perceberem que existe algo a mais que a gente pode buscar, digamos assim. E são essas experiências estéticas que abririam para isso. E a função desse canal é justamente a vasculhar essas experiências na medida do possível e tentar articulá-las. Por quê? Essas experiências, se bem articuladas, se bem compreendidas em si mesmo, elas se tornam, digamos assim, a base de uma vida consistente, de uma obra consistente. Eu vou fazer uma outra citação agora, e dessa vez
eu não estou com o livro aqui, então vou ter que abrir aqui pelo computador o trecho que eu marquei. Esse trecho ele está no livro O Circo da Onça Malhada, que é uma introdução à obra de Irano Suassuna, feita por por assim dizer, continuador, chamado Carlos Newton Jr., um discípulo, um grande amigo de Irano Suassuna, que também tem sua própria obra, vários poemas, vários livros lançados já dentro do movimento de Ariano. E a epígrafe desse livro de introdução à obra do Suassuna é uma citação de Albert Camus, que diz o seguinte: uma obra de homem nada mais é do que esse longo caminho para reencontrar, pelos desvios da arte, as 2 ou 3 imagens simples e grandes às quais o coração se atirou uma primeira vez. Então, essas imagens, essas experiências profundas, são o que dão, digamos assim, esse nexo de unidade na obra de um autor. Ou seja, você pode tentar procurar, eu vou detalhar isso depois, mas você pode tentar procurar na obra de um autor quais foram, o que é que o que é que ele estava procurando, entende? O que é que ele estava tentando entender e que está presente nessas obras. Os bons autores seriam os que têm essa unidade que você, se você buscar a série, você vai encontrar lá. Então, em Era do Suassuna, por exemplo, você tem essas 2 ou 3 imagens profundas que o marcaram. Você tem a sua experiência pessoal na Itaperoá, que foi uma cidadezinha do interior que aquela cidade se tornou praticamente o seu mundo imaginário. Tem a morte do pai também, que foi outra experiência marcante. Ou seja, não são necessariamente apenas experiências positivas, mas são experiências profundas que que marcam, por assim dizer, a sua curiosidade, marcam a sua vontade de conhecer as coisas. Você articula a partir desses momentos, entende? Porque são momentos que ficam marcados na sua memória. A diferença entre a experiência normal e a experiência mais profunda, digamos assim, é que a experiência normal você tende a esquecer, ela vem e vai. Apesar de ter te marcado, é uma marca que vai ficar lá, mas você não vai lembrar dela com certa frequência. E a marca mais profunda, ela vai ficar na sua memória, apesar de você talvez não prestar atenção nela, mas ela está lá. Então, na medida em que você presta atenção, você pode manipulá-la, trabalhá-la, aprofundá-la, e é mais ou menos isso que eu vou tentar mostrar nesse canal, certo? Por que isso? Primeiro, no contexto 97 do artigo do Imbecil Coletivo, ele põe que são poucas as pessoas que têm essa experiência mais profunda, mais densa, digamos assim. Só que com o tempo, eu imagino que não seja mais tanto assim. A arte, a estética, ela se expandiu assim, de vários modos. E em certa medida, eu acho que a gente tem essa experiência, só que ela não é a experiência perfeita. Ele vai detalhar isso no artigo, que seria uma que reunisse o bem, o belo e o verdadeiro ao mesmo tempo, na mesma experiência. A gente tem uma experiência imperfeita, certo? Eu tive na minha história, na minha biografia, essa experiência imperfeita. E aí a busca do belo é justamente a tentativa de se reorganizar e articular essa experiência para que ela dê frutos, certo? Ela floresça. Porque se não for feito isso, aí acontecem situações trágicas, certo? Você tem de um lado, para exemplificar, você tem o Raskolnikov, que é uma pessoa que estava passando, assim, ele teve vamos dizer assim, ele teve uma paranoia de grandeza, ele acreditou que ele era uma pessoa que poderia ser grande, um Napoleão Bonaparte, né? Conquistador, imperador, e isso moveu ele a certas situações, vocês podem ler o livro para mais detalhes, sendo que na verdade tem esse momento em que ele vai se encontrar com a personagem chamada Sônia, e quando ele se encontra com Sônia, que é uma menina pobre e lascada, que teve que se prostituir para tentar manter a família, certo? E mesmo assim permaneceu com bondade, com coração puro, que é muito difícil de imaginar. E quando ele se depara com ela, ele percebe que tudo aquilo que ele tinha imaginado, tudo aquilo que ele tinha pensado, ou seja, tudo aquilo que estava só na cabeça dele era baboseira, era vazio de significado, era mentira. Porque diante de Sônia, ele viu que realmente é uma grandeza. E ele viu que ele, comparado a Sônia, é um piolho, não é nada. Não tem valor algum. E essa experiência
que ao mesmo tempo é representado por uma mulher para um homem, pelo fato de puxar também o aspecto da beleza, quando é algo concreto, mas poderia ser uma paisagem, um momento, uma situação, uma música, etc., mas representado ali pela mulher pura, ela marca Raskolnikov e o transforma de dentro para fora. Sônia não precisa fazer nada, por assim dizer, basta a presença dela, com a história que ela tem, isso transforma Raskolnikov completamente para evoluir como pessoa e ele se transforma em alguém que é realmente mais superior do que o que ele era antes. Isso é o poder da experiência estética, digamos assim, levada a sério. Porém, existe o caso da experiência imperfeita ou, ainda que, digamos assim, seja a experiência perfeita, a experiência que não consegue se completar, digamos assim, não é buscada. E quando isso acontece o que resulta é algo um pouco trágico, certo? Eu vou citar aqui, pegar um trecho para vocês. E, assim, esse trecho é do livro Os Demônios, também de Dostoiévski. Só que nos Demônios a história é um pouco diferente. Você tem um professor, aliás, você tem um garotinho, que ele tem uns 8 anos na época, que chama Stavrogin, eu não lembro o nome dele completo, mas é Stavrogin, que a gente conhece. E ele é filho de uma mulher que tem suas posses. Aí eu não lembro porquê, mas o pai dele não está presente. Então essa mulher, acho que é Varvara Petrovna, ela contrata um professor. Ela tem uma intenção de criar um sarau lá, né? Mas enfim, ela contrata um professor para ser o tutor desse menino, ser o preceptor. Esse cara era um professor universitário, só que ele não subiu muito na carreira, é uma pessoa medíocre. E ele é muito amargurado, muito cheio de sonho de grandeza, sendo que ele sabe que ele não é grande, ele realmente sabe que não vai longe. Ele, tanto é que, deixa eu ver se eu acho aqui o trecho, acho que eu não acharei. Tinha marcado, mas perdi. Tem um trecho que ele vai falar que ele não passa de um parasita. Aí ele, aqui. Meu amigo, eu descobri uma novidade, terrível para mim. Je suis um simples parasita, rien de plus, mais rien de plus. Ou seja, até no francês, nessa época na Rússia eles tentavam muito imitar o estilo francês e botar francês na fala. O pessoal que tinha uma certa condição. Mas nem o francês ele sabe direito. Então ele começa o francês, eu sou apenas um, aí ele não sabe a palavra, aí ele fala em português, um simples parasita. E nada mais que isso, nada mais que isso. Ou seja, ele tem uma certa consciência, mas é uma consciência meio... eu sou um parasita, mas é isso mesmo. E fica triste, enfim. Essa tristeza dele, ele vai passar para esse menino da seguinte maneira. Ele meio que fica conversando com o menino durante as noites, e chora no menino, nos ombros do menino e abre a sua alma para o menino, digamos assim. E esse menino ele recebe, a alma dele também se abre. Experiências que o coração se abriu uma primeira vez, um trecho do caminho. Então, tem esse trecho aqui, página 49, é o início da segunda... Não sei se eu chamo segundo capítulo. Não é segundo capítulo, deixa eu ver aqui direitinho. Ele tem a primeira parte, segundo capítulo, que é o Príncipe Harry, pedido de casamento. Aí ele diz: Stepan Trofimovich, que é o nome do professor, Berkovsky, soube tocar o coração do seu amigo até atingir as cordas mais profundas e suscitar nele a primeira sensação, ainda indefinida, daquela melancolia eterna e sagrada que uma alma escolhida, uma vez tendo experimentado e conhecido, nunca mais trocaria por uma satisfação barata. Há aficionados que apreciam mais essa melancolia do que a mais radical satisfação, se é que isso é mesmo possível. Em todo caso, porém, foi bom que o Pimpolho e o Preceptor, ainda que tardiamente, tenham tomado rumos diferentes. Basicamente, não vou dar muito spoiler dos demônios, mas basicamente o que vai acontecer, o restante da história, é que esse garoto ele vai para uma escola, se não me engano, escola interna, e quando ele sai de lá, ele sai transformado, ele vira uma pessoa... a palavra tá me faltando, mas ele vira um arruaceiro, um bagunceiro, uma pessoa cheia de problema. E o livro vai mostrar que ele virou essa pessoa a partir desse momento. Ou seja, ele não soube como articular dentro de si essa experiência e acabou se perdendo totalmente.
Da mesma maneira, um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é outro poema de Manuel Bandeira, também dentro do livro A Cinza das Horas, que chama Dom Juan. Dom Juan, aquele que é conhecido pela imagem do mulherengo, que sai pegando todo mundo, não quer saber de ninguém, de nada, só pega, larga e continua vivendo a vida na base da paixão sexual até acabar. A versão que eu li, que eu acho que não é a que Bandeira tá falando aqui, é a versão de Mulher, que ele vai pro inferno, basicamente. Ele teve várias chances de se transformar, de se converter, vai aparecendo, só que ele recusa todas elas para se entregar ao seu desejo e vai pro inferno. Ou seja, a sua alma se perde, vamos colocar dessa maneira. Não interessa se o inferno existe ou não. O fato é que ele perdeu o poder que ele poderia ter extraído dessa sensação que ele tinha, desse desejo que ele tinha. E Manuel Bandeira coloca de maneira muito bonita quando ele fala assim, que eu acho que essa edição é outra, mas ele fala o seguinte do personagem. Ser de eleição em cujo olhar a natureza acendeu a fagulha altiva que fascina. Tu trazias aquela aspiração divina de realizar na vida a perfeita beleza. Creste achá-la no amor, na indizível surpresa da posse. O sonho mau que desvaira e ilumina. Vencido, escarneceste a figura morfina. Tua moral não foi a da massa burguesa. Morreste incontentado, e cada seduzida foi um ludíbrio a tua essência. Em tais amores não encontraste nunca o sentido da vida. Tua alma era do céu, e perdeu-se no inferno. Para os poetas e para os graves pensadores da imortal ânsia humana, és o símbolo eterno. Manuel Bandeira. Ou seja, Dom Juan, nas palavras de Manuel Bandeira, teria sido um personagem que teve esse impacto profundo, só que ele não percebeu. Ou seja, Dom Juan era apaixonado pela beleza, pelo belo. Ele queria buscar o belo, só que ele não compreendeu a diferença entre o abstrato e o concreto. Então ele tentou sempre se satisfazer pelo concreto, ou seja, por mulheres belas, mas isso nunca o satisfez. E quando dizem ele foi para o inferno, significa o seguinte, ele completou, ele morreu e não conseguiu compreender o mistério da sua própria existência. Ele não conseguiu nunca preencher essa lacuna que foi aberta, que é aberta pela estética, pelo belo, certo? E essas duas situações, elas têm em comum justamente isso. São dois personagens diferentes, Dom Juan e Stavrogin. Eles têm um desenvolvimento mais ou menos diferente, mas os dois têm esse traço comum de terem uma abertura. Não levaram a sério, não souberam buscar, não tiveram uma orientação, digamos assim, de como fazer essa articulação interna. E terminaram pior do que antes de ter começado. Ou seja, na situação, seria melhor não ter começado. Ou, se começou, que tivesse sido organizado direito. E a função desse canal vai ser uma tentativa de mostrar para vocês, primeiro, que isso existe, segundo, como a gente pode tentar fazer em conjunto para elaborar isso, organizar isso, certo? Esses momentos, primeiro, eu não estou falando aqui como especialista no assunto, eu não sou, até vocês veem pela minha cara, minha idade, eu não tenho esse conhecimento, mas eu falo com vocês mais na medida do verossímil. Eu quero que vocês me escutem, imaginem o que eu estou falando e tentem julgar se faz sentido ou não. Se faz sentido, vocês experimentam, eu tento com vocês e a gente pode discutir, aprofundar, etc. Se não faz sentido, então você simplesmente escuta, entra no ouvido, sai pelo outro e beleza. Mas mesmo assim, eu acho que o canal pode dar como proveito essas imagens. Se vocês levarem o canal assim, fechando os olhos e tentando ver essas imagens dos trechos que eu vou falar para vocês, das coisas que eu vou mostrar para vocês, eu acho que pelo menos isso pode ficar de proveito. Essa experiência estética que eu vou tentar prover também um pouco com vocês, apesar da minha aparência não ser esteticamente agradável. Então vocês fecham os olhos e escutam um pouquinho. Minha voz também não é muito, mas a gente faz um esforço abstrativo. O canal ele vai ser composto de 4 partes, ou 4 quadros, digamos assim. É o que eu chamo do bebê, que são... eu vou falar mais sobre esses aspectos da estética, nesse sentido, dessa maneira que eu estou abordando aqui. Esse vídeo, por exemplo, faz parte do bebê, em busca do belo. Vai ter a parte do Moon, que é Manual do Universitário Moderno, que é uma tentativa de fazer o aluno, isso é da minha experiência também, fazer o aluno conseguir se
digamos assim, manter a curiosidade, apesar de estar estudando uma coisa que provavelmente não bate diretamente com sua curiosidade, com seu interesse pessoal real. Então, vou tentar mostrar como que faz para abrir esse interesse, como é que você descobre dentro de você e como é que você faz para tentar articular uma coisa com a outra. Porque, em geral, o que eu tenho visto muito na minha experiência é o seguinte: a pessoa chega na universidade com os olhos arregalados, iluminados, a pessoa fica muito feliz de estar ali, quer conhecer sobre tudo, quer ser o novo Platão, mas você vai quebrando isso ao longo do tempo. Essa chama de conhecer que existe dentro da gente quando a gente entra nesses ambientes, ela vai sendo apagada, vão jogando areia em cima, areia, 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 às vezes um balde d'água, às vezes um balde de areia, por várias razões que eu vou tentar abordar, e o resultado final é uma pessoa completamente, não sempre, obviamente, eu estou generalizando, mas para essas pessoas que vão sentindo isso se apagar dentro de si, e eu já vi muitas, o resultado final é que a gente fica oco. Você perde essa essência de vontade de conhecer, e o conhecimento que você adquire depois é vazio, ele não agrega de verdade dentro de você, ele é só uma coisa que você está fazendo só porque eu tenho que estudar para X, para Y, para Z. Apesar de ter validade, por exemplo, estudar para concurso, importante. Mas o que eu estou puxando para cá não é esse lado da obrigatoriedade cotidiana. O que eu estou puxando para cá é o aprofundamento da vida da gente. A vida enquanto ser humano, não só como bicho que tem obrigações a cumprir para sobreviver, certo? Bicho, entre aspas, porque é muito importante fazer isso. Então tem o bebê, tem o Moon, vai ter também o terceiro, que é animes. Eu sou otaku também um pouco, então eu vou tentar abordar um pouco animes, fazer análises e resenhas a partir, enfim, tentando conectar também com essa ideia. E o quarto eu chamo PN, Projeto Nordeste, que é um estudo que eu estou fazendo sobre a minha região, um estudo bem pequenininho, né, simples, mas para tentar entender assim, o que é o que é a gente, o que é que a gente está fazendo aqui, o que é que significa ser nordestino, e enfim, quais são os autores mais importantes daqui, por que é que eles são importantes, qual o valor que eles têm, o que é que eles agregam pra gente. Tudo isso que eu estou tentando fazer aqui é assim, você como pessoa, para que você precisa saber dessas coisas? Por que a gente precisa estudar essas coisas, ou ler, ou para que serve assistir essas coisas? Para que serve a estética, digamos assim? Eu vou tentar abordar isso no canal, certo? E eu espero que vocês possam se divertir um pouco, que isso possa agregar de alguma maneira. Um aviso de antemão, eu sou um pouco preguiçoso, tá? Então, por exemplo, diferente dos vídeos normais que a gente vê no YouTube, que geralmente são, por exemplo, uma resenha, o YouTuber vai pegar dados e vai apresentar esses dados mais precisos, na medida possível, enquanto joga sua interpretação. Eu não vou fazer isso por vários motivos, inclusive tempo e preguiça. Né? Eu tenho uma certa preguiça. Mas porque o objetivo da gente, o objetivo do canal, eu acho assim, já tem tanto material disponível na internet para quem quer os detalhes da coisa que eu não quero fazer isso. O que eu vou fazer eu vou, obviamente, eu preciso usar dados, mas eu não vou ter tanta precisão, não vou me focar tanto na precisão dos detalhes, até porque muita coisa do que eu vou falar, por exemplo, sobre animes, eu já assisti, às vezes são animes longos, eu não vou assistir de novo, certo? E eu não tenho como pegar esses dados de novo detalhadamente. Mas o que eu quero é tentar montar uma imagem com vocês, a partir dos dados que eu tenho, apesar de não serem tão precisos, e dessa imagem eu vou jogar a interpretação. A interpretação você pode jogar fora, mas ainda que você jogue fora, você pode ter a imagem que de repente pode ser útil para você, pode gerar algumas ideias que você acha interessante. Então, o foco do canal vai ser mais isso, fornecer essas imagens, essa brincadeira com vocês, certo? De novo, espero que possa agregar de alguma maneira para quem quiser assistir. E sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E até os próximos vídeos. Tchau, boa noite. William Bonner.